Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, professor da matéria mais legal que vocês conhecem, que é a matemática. E nós vamos falar hoje de frações equivalentes. Para quem ainda não assistiu ao anterior, o link vai estar na descrição. Nós temos uma playlist sobre frações. A gente começou introduzindo frações, vendo ali algumas representações. Vimos como que faz a leitura e como que fala as frações. Vimos o que é uma fração própria, imprópria, aparente e fração mista. Certo? Então eu sugiro que você tenha esse conteúdo como base para a gente continuar agora com frações equivalentes. Já se inscreva para não perder os novos vídeos e deixe o like para ajudar o YouTube a divulgar o nosso vídeo para outras pessoas. Então bora lá falar de frações equivalentes, que eu até falei em algum momento da aula anterior, que são frações diferentes que representam a mesma. Então a gente vai analisar essas imagens aqui e vamos escrever as frações que representam essas imagens. Então, basicamente, nós temos que entender qual que é o total de partes que cada figura foi dividida. Então, a primeira figura aqui que a gente vai olhar, ó, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes idênticas, 8 partes iguais. Então, o número de baixo, que é o total, é igual a 8, ok? Número de cima. Vamos considerar nessa questão as partes pintadas. Quantas partes pintadas nós temos? 4 partes, ok? Beleza. A fração que representa a primeira imagem é 4/8. A segunda imagem, nós temos ali um total de 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então o número de baixo é o total, que é 4. O número de cima, as partes pintadas, nós temos 2 partes. Então a fração que representa essa imagem é 2/4. E a última imagem ali, a mais simples ali de todas, nós temos um total ali de 2 partes, pintadas nós temos 1, então a fração é 1/2. Agora, só olhando para as imagens, vamos pensar que são 3 pizzas de mesmo tamanho, todas elas não possuem o mesmo tamanho? Então, todas possuem o mesmo tamanho, só que elas foram cortadas em quantidades de partes diferentes, né, uma da outra. Mas vocês não concordam que a parte pintada de azul, elas são a mesma quantidade? Por exemplo, essa quantidade aqui é a mesma quantidade que tudo isso daqui. Então vocês concordam que a fração 1/2 é igual à fração 2/4? Tá, elas são iguais, mas são diferentes. Olha que estranho isso daí, né? 1/2 é diferente de 2/4? Sim, são números diferentes, mas essas frações, elas representam a mesma quantidade. Como que eu sei disso? Eu já vou te mostrar uma maneira pelo qual isso acontece, tá? É porque a divisão do número de cima pelo de baixo, ela deixa o mesmo resultado. Eu já vou te mostrar isso. Então a gente está concluindo então que 1/2 é igual a 2/4, que também é igual a 4/8. Como assim, professor? Então tudo isso é igual. E essas são frações equivalentes, elas são frações diferentes que representam a mesma quantidade. Como eu posso te mostrar isso? Uma coisa te mostrando aqui é o seguinte, que se eu multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, 1 vezes 2, chega nesse 2 aqui. Multiplicando o de baixo pelo mesmo número, que é obrigatório acontecer isso, né? 2 vezes 2 chega no 4. Beleza. Se eu pegar aqui o 2, 2 vezes 2 chega no 4. 4 vezes 2 chega no 8. Opa! Tá bom, são frações equivalentes. Se eu fizer o contrário, acontece o mesmo. Se eu fizer 8 dividido por 2, eu chego no 4. E se eu fizer 4 dividido por 2, eu chego no 2. Olha só que interessante. E ao mesmo tempo, quando eu faço 4 dividido por 2, eu chego no 2. E quando eu faço 2 dividido por 2, eu chego no 1. Tá? Isso aqui só que eu vou passar aqui de rosa por cima, só para você entender o que acontece aqui, tá? Então nós vemos 3 frações diferentes que são equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Tanto é que vocês podem ver que são 3 frações diferentes, mas os pedaços de pizza ali, na parte que está pintada de azul, representam a mesma quantidade, embora sejam diferentes. Ok? Porque um pedaço inteiro daqui equivale a esses 2 pedaços juntos. Beleza? Agora vamos lá. Por que isso acontece? Se eu pegar 1 dividido por 2, não dá para dividir, né? A parte inteira é igual a 0.
Então a gente acrescenta o 0 e uma vírgula. E também aqui coloca o 0, né? Que é porque a gente vai para a parte decimal agora, que é a parte à direita da vírgula. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Sobra 0. Ou seja, o resultado aqui foi 0,5. Beleza, e se eu pegar aqui agora 2 quartos? Eu vou fazer até separado aqui, espero que dê para entender bem. Deixa eu olhar aqui. Isso, tudo certo. Se eu pegar 2 quartos, então eu vou pegar o de cima e vou dividir pelo de baixo. 2 dividido por 4. Tá bom, não dá para dividir 2 por 4, vai 0 e uma vírgula. Acrescento 0, mesmo motivo que eu já expliquei antes. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Resto 0. Resultado 0,5. Vocês estão vendo que as duas frações são diferentes, mas elas representam a mesma quantidade? Fico feliz que você tenha percebido, tá? E a última aqui, ó, pode tentar também, ó, 4 oitavos. Não dá para dividir, 0 é vírgula. 40 por 8 é igual a 5, 5 vezes 8, 40. Tô falando mais rapidinho, mas eu não tô te explicando, eu só tô comentando que aqui também, ó, é igual a 0,5. Tá? Todas as frações resultam em 0,5. E é por isso que elas são equivalentes. Eu espero que você tenha entendido aí o conceito aqui de frações equivalentes. Sabendo que são frações equivalentes, você pode saber simplificar frações. Então a gente vai ter que olhar uma fração. E para simplificar uma fração, a gente vai ter que encontrar outras frações equivalentes a essa fração. Então a gente vai simplificar e vai encontrar uma fração que é equivalente a essa fração que a gente simplificou. Como é que eu posso deixar isso mais claro para você? Te dando um exemplo, se eu pegar aqui 3 sextos, o 3 e o 6 são números que estão na tabuada do 3, né? Então nós podemos dividir os dois números por 3. De fato, uma coisa que acontece, que é importante vocês saberem, é que é obrigatório dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Se eu dividir 3 por 3 é igual a 1, e se eu dividir 6 por 3 é igual a 2. Então, 3 sextos é equivalente a 1 meio. É uma coisa que eu quero que você saiba, é que essa fração 1 meio não tem como simplificar mais. Se não é possível simplificar mais, significa que a fração está na forma irredutível. Então isso aqui é uma fração irredutível. E irredutível por quê? Significa que não dá para reduzir ela mais. Não dá para reduzir mais do que a gente já reduziu, né? Ou seja, não dá para simplificar mais. Fração irredutível. Nós temos aqui também 2 oitavos. Se vocês perceberem, o 2 e o 8 são números pares e que tem na tabuada do 2. Isso significa que nós podemos simplificar por 2. Tanto o de cima como o de baixo. 2 por 2 é igual a 1. E 8 por 2 é igual a 4. Preciso colocar esse dividido? Não preciso, tá? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, essa aqui. 15 dividido por 5 é igual a 3. E 25 por 5 é igual a 5. Eu posso deixar assim. Mas eu coloco aqui, né, para você entender o que eu estou fazendo, o passo a passo. Então, 15 dividido por 5 e 25 dividido por 5. Ok? Para você entender o passo a passo que acontece. Então, nós temos que 2 oitavos é equivalente a 1 quarto. 1 quarto está na forma irredutível. Nós temos que 15 25 avos é equivalente a 3 quintos. E olha só essa questão que interessante. O 10 e 20 eu vou fazer da maneira mais difícil e eu vou te mostrar maneiras mais fáceis depois. O 10 e 20 são números pares e tem na tabuada do 2. Então eu posso dividir por 2. 10 por 2 é igual a 5. E 20 por 2 é igual a 10. Ok, simplifiquei. Mas não está na forma irredutível. Essa fração dá para simplificar ainda mais. O 5 e o 10 tem na tabuada do 5. Então eu posso dividir por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Você tem que saber que 10 vinteavos, 5 décimos e 1 meio são frações equivalentes. Vocês perceberam também que eu dividi por 2 e depois por 5? Isso aqui seria simplesmente o mesmo que fazer
10 vinteavos dividido por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. 20 dividido por 10 é igual a 2. E olha só que interessante, galera. Se eu fazer 2 vezes 5 não é igual a 10? 2 vezes 5 é igual a 10. Por isso que eu posso dividir também por 10 direto, se vocês quiserem. Só mostrei duas formas diferentes, fica tranquilo. Que eu vou mostrar mais uma ainda, olha só. Quando eu tenho dois números numa fração aqui, ó, 10 vinteavos. E tem dois zeros no final, tem um zero no final de cada número. Eu posso simplesmente cortar o zero um de cada número. E sobrou o quê? 1/2. Isso é o mesmo que simplificar por 10, tá? Cortar o zero é o mesmo que dividir por 10. Vamos ver se eu falei certo. Cortar o algarismo zero é o mesmo que você dividir por 10, ok? Agora, a fração 1/2 está na forma irredutível, só para você saber, tá? E fração 5 décimos não está na forma irredutível. Por isso que a gente dividiu de novo, tá? Ok? Todas as frações que nós vimos até agora aqui são frações próprias. Aqui, ó, fração própria, própria, fração própria e fração própria, porque o de cima é menor que o de baixo. Olha a próxima, 12 oitavos. É uma fração imprópria. É imprópria porque o de cima é o quê? É maior que o de baixo. O 12 e o 8 são pares, eu posso dividir por 2. Eu poderia dividir também direto por 4, porque os dois números têm na tabuada do 4. Mas vamos por 2 aqui, ó, não tem problema. 12 dividido por 2 é igual a 6. 8 dividido por 2 é igual a 4. O 6 e o 4 são pares e tem na tabuada do 2. Posso dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. 3 meios. Que você saiba, né, que a gente dividiu por 2, depois dividiu por 2 de novo. Eu já vou te mostrar que isso seria o mesmo que dividir por 4, né? Porque se eu pegasse 12 oitavos, 12 dividido por 4 é igual a 3. E 8 dividido por 4 é igual a 2, né? Mas a gente divide por 2 duas vezes, que é o mesmo que dividir direto por 4. Espero que você tenha entendido essa ideia que eu estou te passando. Qualquer dúvida aí você pode deixar nos comentários, tá? E que você saiba também aqui, né, que 12 oitavos, 6 quartos, 3 meios são frações equivalentes. Mas a fração que está na forma irredutível é 3 meios, tá? Porque não tem como reduzir mais do que isso. E nós temos 15 sessentavos, eu vou fazer essa aqui de forma rápida, tá? Dá pra dividir direto por 15, tá, galera? Tá bom? Fazer rapidinho, tá? 15 por 15 é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. E 60 dividido por 15 é igual a 4, né? Porque 4 vezes 15 é igual a 60. Nós temos aqui 1/4 que já está na forma irredutível. E, obviamente, 15 sessentavos é equivalente a 1/4. Então você entendeu na aula de hoje o que são frações equivalentes e aprendeu a simplificar frações. Lembrando, sempre dividir o de cima pelo de baixo. Aliás, perdão. Sempre dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Tá bom? Para simplificar. Eu dei ali uma dica ali que está escrito ali MDC, mas eu não sei se vocês talvez aprenderem no MDC, mas, por exemplo, pegar ali o 15 e o 25. Fazer a fatoração. Rapidinho, dica bônus agora, tá? Dica bônus. Divide aqui, ó, primeiro por 3, né? Que dá 5. Repete 25, agora por 5. Que vai dar 1, vai dar 5, por 5 de novo. Vai ter uma aula no canal também só sobre isso. O único número que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 5. Foi isso? Então o MDC é igual a 5. Então tu já sabe que o número, que é o máximo divisor comum, né? O MDC. Então você já sabe que dá pra simplificar por 5. Que é o que a gente simplificou, ó. Vou marcar com outra cor. Aqui, ó, o 5. O 5 era o maior divisor comum que a gente podia utilizar. Por exemplo, tá vendo essa questão aqui que eu dividi por 2 e por 2? Se eu fosse fazer o MDC do 12 e do 8, olha só. O 12 e o 8, fazer o MDC. A resposta vai ser o maior divisor comum. Que no caso tem que ser o 4. Então vamos olhar. Por 2 vai dar 6, vai dar 4. Por 2 de novo, vai dar 3, vai dar 2. Aí beleza, o foco não é ensinar o MDC, tá, galera? Antes disso eu vou te perguntar o que o MDC estava fazendo embaixo da escada. Não, já errei já. É o MMC embaixo da escada, tava esperando o MDC, tá? Nada a ver, é muito engraçado. Quais os números que dividiram os dois ao mesmo tempo? O 2 e o 2. Multiplicando
2 vezes 2 igual a 4. Por isso que o maior divisor comum é o 4, já que a gente utilizou ali embaixo. Beleza? Se você gostou, se inscreva aí pra não perder os novos conteúdos. E deixe o like para ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas. E se quiser, deixe um comentário, um feedback, que isso vai contribuir bastante aqui com o canal, beleza? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Um abraço.